sociais, esse fenômeno que também não se explica, mas é um fato, é uma realidade, a hegemonia do discurso e do debate conservador é de uma supremacia inquestionável. Ou seja, a gente tem nas redes sociais hoje o território praticamente exclusivo de debate do discurso conservador, da conversa, do bate-papo conservador. Então, essa é a base, esse é o pano de fundo que deu base para um projeto de poder de esquerda que está desesperado, porque entende, eles sabem que eles não têm voto mais, eles não conseguem mais conquistar eleitorado com as suas propostas de programa de governo e propostas ideológicas. É um assunto que já está mofado, as pautas de esquerda estão mofadas, decadentes. Então, do ponto de vista eleitoral, eles sabem que eles não têm a menor chance de vencer numa eleição, tanto as municipais, que eles vão tomar um pau, como nas eleições presidenciais de 2022. Ainda que o presidente Jair Bolsonaro não queira se lançar à reeleição, eu aposto aqui, como eu apostei e acertei nas minhas previsões de 2017, que será eleito um candidato no campo conservador em 2022 para presidente. Ainda que o presidente Jair não queira, alguém conservador será eleito. Porque hoje existe um entendimento de que a maioria da população brasileira não aceita, rejeita os ideais de esquerda. Com base nisso, o establishment, sabendo que o que vem por aí no campo eleitoral é algo que eles não vão conseguir controlar, restou apenas uma tentativa, com uma belíssima cortina de fumaça, com um papo empolado, uma redação cheia de malabarismo semântico, mas que, no fundo, só tem um propósito: puxar o fio da tomada das redes sociais e deixar o único vetor de debate público-político de volta na mão da Globo News, da Band News, da senhora Mônica Bergamo, daquela turminha de sempre que fica batendo bola falando a mesma coisa, e aí deixar um vácuo de assuntos, de debates, onde a gente correria um risco de trazer o eleitor que é neutro, que não é necessariamente o eleitor conservador, mas que, por falta de opção, poderia pesar na balança para votar numa candidatura mais de centro-esquerda ou de esquerda. Então, o propósito, basicamente, é esse. Ele está disfarçado do combate à fake news. Mas aí a gente vai ter que abrir aqui um parêntese pedagógico para explicar para as pessoas, de uma forma bem simples, fake news nada mais é do que fofoca. Tá, gente? Isso é só o nome que se dá à fofoca. Eu sempre uso essa analogia. No seu bairro, todo mundo tem no seu bairro, no seu quarteirão, uma fofoqueira de esquina, um fofoqueiro de esquina. O que é a sociedade? Que eu sempre defendo que a sociedade se autorregula, Eduardo e Zucco, sobre essas questões. Na nossa vida, as sociedades elas resolvem os seus problemas. Quando você encontra no seu bairro aquela pessoa que leva a fama de fofoqueiro, mentiroso, que inventa história, o que acontece com esse cidadão? Ele é automaticamente desprezado pelas pessoas. Ele não tem credibilidade. Ninguém dá mínima para ele. Mas ninguém bate a porrada nele, ninguém prende ele, ninguém bota algema nele. Ele, por si só, perde a credibilidade. O mesmo acontece nos meios de comunicação, aquilo que chamavam de imprensa marrom. Ou seja, existe uma autorregulação natural da sociedade e das próprias entidades envolvidas na circulação de comunicação, que, ao perceber que organismos que contam fatos mentirosos, inverdadeiros, vão perdendo credibilidade, e, naturalmente, eles vão à falência e eles deixam de existir com o tempo. Então, isso prova que nós não precisamos de uma lei que coloque um camburão na porta de um cidadão porque ele ofendeu ou porque ele disse algo que não era verdade ou que ofendeu a honra de alguém, até porque a nossa lei já tem amparo suficiente para punir e sancionar aqueles que cometem calúnia, injúria e difamação. Então, na verdade, o que se quer é apenas puxar o fio da tomada das redes sociais e tirar a voz do discurso, do debate conservador, que cada vez mais, a cada 6 meses, praticamente dobra de tamanho. E vamos chegar a 2022 com 30 milhões de pessoas discutindo o debate conservador nas redes sociais, e esse é o desespero dessa gente. E, por isso, nós vamos com tudo. Amanhã eu estou em Brasília, Eduardo, para, se precisar, botar a boca no trombone, rodar a banana e não deixar nem o senhor Rodrigo Maia pautar. O senhor office boy de ditador, que é o senhor Rodrigo Maia. Mas só queria dar um depoimento ou colaboração
o deputado Márcio falou, o pior, Eduardo, é a gente ver alguns deputados que são a favor dessa lei, fake news, e que não sabem, né, que, na verdade, se alguém cometer injúria, calúnia, difamação, já existe lei para isso. Então, eles realmente deturpam e passam para a sociedade algo que é errado. Mas só para fazer uma introdução, Eduardo, aqui no Sul, nós tivemos casos tristes de defensores públicos no efeito tarrafa, logo no início, eu vou ter que pegar o carregador e soltando vários... Vai lá, soltando vários e vários criminosos, latrocidas, homicidas, realmente pessoas que usaram, e aí vem a triste constatação, Márcio, de advogados envolvidos, né? De realmente ali nós tínhamos verdadeiras facções criminosas de advogados que estavam querendo utilizar o pretexto e soltar alguns criminosos, como eu disse, homicidas, latrocidas, como se essas pessoas fossem ficar em isolamento social. Logicamente que um faccionado, um integrante de uma facção, ele tem que pagar o sabonete que a facção dá para ele, o cobertor, a toalha. Então, foi muito triste, mas a gente está vendo que realmente houve aí um diálogo e se diminuiu muito nesse intuito. Mas o que o Eduardo falou é muito importante e a gente sempre escuta, né, todos que se cotizam com esta pauta do armamento, que é melhor tê-las e não precisar do que tu não ter e ficar aí à mercê de criminosos. Então, o uso da arma de fogo é muito importante para que todos possamos, devidamente credenciados, com os testes previstos, nós temos que ter a chance para nos defender. E cada vez mais a gente sente essa necessidade. A gente vê exemplos em todo o Brasil, de mulheres, inclusive, que estão frequentando mais stand de tiro, que estão procurando adestramento, e eu agradeço ao presidente por realmente possibilitar um fato que todos os países que têm esta questão clara do uso da arma de fogo têm resultados positivos. Aqui, uma falsa sensação, porque o criminoso, esse aí não tem arma regular, não tem arma credenciada. É só ele ali no Paraguai ou numa fronteira trocar por meia dúzia de gramas de cocaína ou maconha, e ele traz lá uma pistola, um revólver. Então é muito importante que a gente possibilite que todo cidadão que queira portar uma arma, ter a sua posse e o seu porte de arma, ele tenha condições. Então, devidamente, né, com o seu treinamento, e a gente sabe, Eduardo, que todos aqueles que querem portar uma arma, normalmente eles têm um adestramento. Estava comentando aqui que fico muito feliz quando eu frequento alguns estandes, eu vejo mais mulheres também procurando se defender, procurando entender, e com certeza a gente vê isso nos Estados Unidos, e tu conhece muito bem, a sensação de segurança aumenta, porque no momento que um vagabundo, que um criminoso, sabe que aquela cidade, que aquele bairro tem, sim, um maior número de cidadãos armados, companheiro, ele vai pensar 2, 3, 10 vezes de fazer alguma coisa. E é o que acontece. Vide aqui o nosso vizinho Uruguai, que tem mais armas e é mais seguro. Vide os Estados Unidos, que tem mais armas e é muito mais seguro. Então, eu estou muito feliz com todo esse movimento que o presidente está fazendo. E aqui no Sul, que é o estado mais armamentista do Brasil, temos aí um número chegando a 40 mil CACs, né? São os colecionadores, atiradores, que estão ativamente, e cada vez mais, Eduardo, graças a Deus, estamos tendo novos atiradores, novas pessoas buscando no uso da arma de fogo responsável, que eu estava comentando. Arma fria não está na mão do cidadão de bem. A gente viu toda semana agora, com muita felicidade, a gente vê o caso de uma reação efetiva, de uma reação positiva do cidadão de bem. Então, espero aqui que todo o Brasil realmente entenda
da importância de se possibilitar. Ninguém está obrigando ninguém a se armar, mas pelo menos nós temos que ter o direito da escolha. Exatamente.